Voltamos ao vivo, direto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, e hoje começou a correria dos candidatos para a entrega aí dos documentos exigidos pela Justiça Eleitoral. É a continuação de um fim de semana movimentado, marcado pelas convenções partidárias que ajudaram a definir o cenário político das eleições 2012 no estado. E como sempre, houve muita especulação, atrasos e uma novidade, uma desistência de última hora. Confira. O último dia de convenções foi marcado por uma verdadeira reviravolta. Da noite para o dia, literalmente, a deputada federal Rebeca Garcia, do PT, que até então era apoiada pelo grupo do governador Omar Aziz e do senador Eduardo Braga, desistiu de ser candidata à prefeitura de Manaus. Foi uma série de fatos que levaram a uma decisão pensada, uma decisão pessoal, não foi provocada por um grupo, foi uma decisão minha, tendo em vista que esse tempo todo eu estive me preparando para o debate político. Eu estive me preparando para resolver os problemas de Manaus. Na minha cabeça, o meu único adversário seria os problemas da cidade de Manaus. Só que de repente eu percebi que estava sendo montado um jogo onde eu não teria espaço para mostrar as minhas propostas para a cidade de Manaus, onde eu teria que perder o meu tempo me defendendo de calúnia e defamação. Com a desistência de Rebeca, Vanessa assumiu a vaga de candidata da coligação PP, PMDB, PSD, PT e PCdoB. Ela vai ter como vice Vital Melo, do PT, ex-secretário de Amazonino Mendes. Nós estamos conversando, todos os partidos, não apenas o PSD do governador Omar, mas o Eduardo, o PMDB dele, o PT, o PCdoB e vários outros partidos que nos acompanham, o PP, para chegar a um nome consensuado. Não é? E esses nomes consensuados estão aqui. Sou eu que represento o PCdoB e o Vital, que foi apontado numa convenção, numa reunião do PT, como nosso candidato a vice-prefeito. Embora a senadora tenha dito que atendeu a convites dos partidos, para alguns petistas, o sentimento é de frustração. É um sentimento de muita frustração nesse encaminhamento que foi dado pela direção do partido, onde o vice da candidata que vão apoiar é o ex-secretário do Amazonino Mendes. Então eu não sei se a militância vai ter o mesmo entusiasmo com esse encaminhamento. É frustrante. PSDB e PPS confirmaram a aliança para concorrer à prefeitura. O ex-senador Arthur Neto é o candidato a prefeito e Issa Abraão o vice. Mas essa união não atinge os candidatos a vereadores e prefeitos do interior. Vamos fechar todos aqueles que nos permitem fazer uma campanha limpa, uma campanha sem ficar explicando nada, uma campanha muito objetivamente voltada para a solução dos problemas que possam ser realizadamente resolvidos em Manaus. O deputado federal Henrique Oliveira, do PR, partido do senador Alfredo Nascimento, foi o último a confirmar a candidatura. Momentos antes da convenção, ele ainda buscava um candidato a vice de peso, mas acabou fechando com uma chapa puro sangue, que vai para a disputa com Wilson Volter, do próprio partido. A minha eleição é a candidatura popular. Nós vamos andar pelas ruas, escutar a população, saber dos anseios e apresentar soluções para problemas sérios como saúde, como a questão da mobilidade urbana, a questão da educação. O Partido Comunista Brasileiro decidiu repetir a estratégia das últimas eleições, com Luiz Navarro, candidato à prefeitura, e o estudante Marcelo Leitão para vice. O partido vem, como sempre, buscando o contato com a população, buscando educar a população rumo ao socialismo, para melhorar a qualidade de vida da população, para que se possa, de fato, distribuir a renda. Já o prefeito Amazonino Mendes confirmou o que vinha anunciando há vários meses. Não é candidato à reeleição. Durante a mega convenção do PHS, PDT, PTC, PRTB, PPL, PRT e do PTdoB, ele anunciou que não vai apoiar ninguém. Mesmo assim, deixou claro que a vida política dele não acaba com o mandato. Não estou contra a política. Nasci político. E vocês ainda vão enterrar esse corpo. No último suspiro, lutado pelo povo da República.
Foi um fim de semana de reviravoltas. Se por um lado Roberto Garcia desistiu aí dessa disputa aos 45 do segundo tempo, por outro, quando já se pensava que o tabuleiro eleitoral estava formado, eis que surgiu um novo candidato. A repórter Carla Chaves explica melhor essa história pra gente. Pois é, Sabino Castelo Branco agora também é candidato à prefeitura. O vice dele vai ser Cícero Lima, do PSDC. Sabino resolveu se candidatar depois que a deputada federal Rebeca Garcia desistiu da corrida eleitoral. Ele já tinha combinado com o governador Omar Aziz de que iria apoiá-la, mas como ela desistiu, ele se achou no direito de também se candidatar. Muitas pessoas estão questionando a questão da convenção. Ele não participou, não anunciou a candidatura dele numa convenção, como teoricamente deveria ser. O que acontece é que existe uma brecha. As chapas só precisam apresentar essas atas da convenção com o nome dos candidatos no dia 5 de julho. Até lá, eles deixam a ata aberta para que possam incluir ou fazer pequenas alterações, como, por exemplo, a entrada do deputado Sabino Castelo Branco. Hoje, como eu disse, ele é deputado federal, chegou a ser cassado pelo TRE por propaganda antecipada, mas conseguiu uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral que anula, pelo menos por enquanto, essa decisão. E é justamente com essa liminar que ele conseguiu entrar na corrida. Carla Chaves, para o Ponto Crítico. Essas eleições 2012 prometem ser quentes. O Tribunal Regional Eleitoral já aprovou, por exemplo, o envio de policiais federais para Manacapuru, município que viveu conflitos aí eleitorais nas eleições de 2008. Agora, de acordo com a assessoria aqui do TRE, mais de 30 municípios, para ser certo, 34, já pediram o apoio de tropas federais. Eles querem segurança para evitar que crimes eleitorais, qualquer ato de violência, seja registrado durante o pleito de outubro. O TRE, à medida que isso chegar, o TRE vai fazer a análise. Agora, tudo vai depender do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Natália, que vai bater o martelo e dizer se essas tropas federais vão ou não para esses municípios. Vamos esperar, e o Ponto Crítico está nessa cobertura aí das eleições 2012. É com você aí no estúdio. Obrigada, Regiane. Quentíssima, por sinal. Como a Regiane mostrou, muita coisa aconteceu nesse fim de semana. A gente aqui do Ponto Crítico previu algumas dessas mudanças, outras realmente, como a entrada do Sabino Castelo Branco para prefeito, realmente foram imprevisíveis. Para comentar esse novo cenário eleitoral, a gente recebe aqui no estúdio Afrânio Soares, analista político. Bom dia, Afrânio. Bom dia, Natália. Bom dia a todos do Ponto Crítico. É um prazer muito grande estar aqui. Pela primeira vez, 9 candidatos disputam essa eleição, uma diversidade de nomes. Exatamente. E muita animação, a gente preparou uma arte para mostrar aí esse quadro com todos os candidatos. Vamos soltar a produção, por favor. São 9 candidatos, já a gente mostra. Isso é um fato inédito, né, Afrânio? É onde eu pude levantar, é um fato inédito e, na verdade, demonstra o quê? Vários tipos de eleitorado que estão se manifestando nesse momento. Nós temos os que têm um perfil de eleitor mais popular, temos uns que têm um perfil de eleitor mais dentro da classe média, temos alguns que têm um pouquinho de cada, mas não se consolidam em nenhuma das duas. Está bem heterogêneo aí o negócio. Pois é, você tocou um ponto importante. Temos muitas opções de nomes, né, até de perfis, mas e de propostas, Afrânio? Me parece que essa eleição vai ser uma eleição carente, né, realmente de planos de governo alternativos. E aí você tem que aguardar quais serão as propostas dessas 9 correntes, no caso do deputado Sabino Castelo Branco vier realmente a consolidar a sua candidatura, quais são as propostas que serão trazidas por essas opções. Nós temos aí, por exemplo, o Serafim Correia e o Marcelo Ramos. Agora já está no ponto, vamos soltar o nosso quadro com todos os candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje a gente vê aí Arthur Neto, Vanessa Graziotin, Paulderney Avelino, Serafim Correia, Jerônimo Maranhão e Henrique Oliveira. Para Arthur Neto, por exemplo, o que muda nesse novo contexto? Arthur Neto vem coligado com Issa Abraão, fez uma coligação importante, vem com o recall, uma lembrança das eleições de 2010, no qual ele, por muito pouco, não foi eleito senador. Vem tendo que lidar também, evidentemente, como todos, tendo que lidar com alguns problemas da sua gestão
como prefeito de Manaus, mas com chance, porque há um equilíbrio muito grande nessa eleição, que é outro fator importante a ser destacado. Entre alguns desses candidatos que você colocou aí, pode-se notar que vai existir um equilíbrio. Vamos passar para a próxima tela, onde aparecem os 3 candidatos restantes aí, totalizando 9 ao todo da Prefeitura de Manaus. A gente tem agora a entrada, né, de Sabino Castelo Branco. Vamos explicar rapidamente como é que é possível essa candidatura de Sabino? Muita gente está se perguntando isso. Como é que ele está numa coligação aí dessa base aí governista e é candidato também, Afrânio? Por uma brecha na legislação e uma brecha na convenção. Na ata do partido dele, na convenção na qual ele participou, existe uma cláusula, como em vários outros também, na qual pode-se haver mudanças indicadas pela executiva municipal ou estadual até a data limite, que é o dia 5 de julho, nessa semana ao qual nós estamos iniciando. Então isso é perfeitamente legal, é uma brecha prevista e outras mudanças podem ainda acontecer, mesmo com as convenções tendo sido não homologadas ainda pelo tribunal, mas homologadas pelos seus partidários naquele momento da convenção. Então é uma brecha legal. Agora o Sabino com certeza vai ter muito problema aí judicial, né? Ele vai ter que brigar até o fim para continuar na disputa e até, se for o caso, para assumir caso eleito, né? O Sabino tem que se defender, ele continua tendo que se defender das acusações que lhe foram feitas de compra de voto, que resultaram na sua própria cassação, mas isso também não é uma situação tão que não tenha acontecido em nenhuma outra local, em nenhum outro local. Em outros estados isso aí foi bem comum, alguns até assumiram o mandato e depois tiveram esse mandato cassado. E a justiça é lenta, né? Isso favorece os candidatos. Exatamente. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente vai convidar você novamente para trazer novos esclarecimentos aqui no Ponto Crítico. Estaremos sempre aqui, Natália, com toda certeza. Prazer muito grande, né? Muito obrigada. Bom, a gente vai soltar agora no ar o telefone do TRE para denúncias, como a Regiane falou, o juiz do pleito falou, o TRE tem uma linha direta com o telespectador e você aí de casa, o 3663-5859. Pode ligar e ajudar o trabalho da Justiça Eleitoral.